Este não é apenas mais um vídeo que você encontrou por acaso. Existe algo muito específico acontecendo agora, exatamente neste momento em que seus olhos repousam sobre esta tela e sua mente começa, pouco a pouco, a desacelerar. Há um movimento silencioso no campo da sua energia, como se uma porta estivesse se abrindo suavemente diante de você. E essa porta não se abre com esforço, nem com pressa, mas com entrega. Hoje, você não veio apenas dormir. Você veio alinhar sua vibração com um novo ciclo, com um novo ano, com uma nova versão da sua vida, que já começa a se formar enquanto você escuta cada palavra. Permita-se sentir isso. Uma sensação de alívio percorre seu corpo à medida que você entende que não precisa lutar, não precisa provar nada, não precisa correr atrás de absolutamente nada agora. Tudo o que importa neste instante é permitir que sua mente entre em um estado receptivo, calmo e aberto. Um estado onde ideias antigas perdem força, medos se dissolvem e um novo padrão começa a ser gravado profundamente no seu subconsciente. É nesse espaço interno que a mudança real acontece. Enquanto você se acomoda, talvez deitado ou sentado de forma confortável, perceba como o simples ato de estar aqui já é uma escolha poderosa. Escolher ouvir algo que eleva sua vibração, que direciona seus pensamentos para a prosperidade, abundância e possibilidades, é um sinal claro de que algo dentro de você já decidiu que 2026 não será apenas mais um ano. Ele será um marco, um ponto de virada, um portal energético que se abre não no calendário, mas dentro de você. Se em algum momento você sentir vontade, de forma natural e sem pressa, você pode demonstrar essa conexão curtindo este vídeo, deixando um comentário com aquilo que você deseja manifestar e se inscrevendo no canal para continuar caminhando nesse fluxo de energia elevada. Esses gestos simples reforçam sua intenção, como se você dissesse ao universo com clareza silenciosa que está pronto para receber mais. Agora, saiba que a partir deste ponto, a tela ficará suavemente mais escura. Isso não é um fim, mas um convite. Um convite para que seus sentidos externos descansem, enquanto sua mente interior permanece desperta e receptiva. Mesmo que você adormeça em poucos minutos, tudo continua agindo. Cada palavra, cada imagem mental, cada frequência aqui transmitida, continua trabalhando silenciosamente em seu campo energético, reorganizando pensamentos, emoções e crenças. Imagine por um instante que você está diante de um grande portal luminoso. Não é algo distante ou místico demais. É uma sensação clara de passagem. De um lado ficam padrões antigos de escassez, dúvidas, atrasos e inseguranças financeiras. Do outro lado, existe uma realidade onde oportunidades surgem com mais facilidade, onde o dinheiro circula com naturalidade, onde sua relação com prosperidade é leve, segura e confiante. Você não precisa atravessar esse portal agora com esforço. Basta permitir que sua vibração comece a se alinhar com ele. Sinta como sua respiração se torna mais profunda. A cada inspiração, você absorve uma energia de confiança, expansão e merecimento. A cada expiração, você libera tensões, crenças limitantes e histórias antigas que já não fazem sentido para quem você está se tornando. Seu corpo relaxa, sua mente desacelera e algo muito importante começa a acontecer. Seu subconsciente começa a aceitar novas possibilidades como algo natural e seguro. Este é o início de uma jornada suave, profunda e transformadora. Uma jornada que não exige força, apenas constância, que não pede controle, apenas presença.
Ao longo desta experiência, sua vibração será cuidadosamente guiada para frequências mais altas de positividade, prosperidade e alinhamento com aquilo que você deseja viver em 2026. Não há pressa, não há esforço. Apenas permita-se seguir um passo interno de cada vez, enquanto sua mente aprende a descansar em um novo padrão de abundância. Respire mais uma vez, lenta e profundamente, sentindo a certeza silenciosa de que algo já começou a mudar. Agora que sua respiração já encontrou um ritmo mais tranquilo e sua mente começou a se afastar do ruído do dia, permita que essa sensação de segurança se expanda ainda mais. Não há nada que você precise fazer além de ouvir. Cada palavra encontra o caminho certo dentro de você, como se soubesse exatamente onde pousar. Existe uma inteligência maior guiando este momento, organizando pensamentos, emoções e memórias de forma suave, quase imperceptível, mas profundamente eficaz. Enquanto seu corpo relaxa, imagine que uma energia cálida e acolhedora começa a envolver você lentamente. Essa energia não pesa, não pressiona, não exige. Ela apenas envolve, como um campo de proteção silencioso. Dentro desse campo, sua mente aprende a soltar o controle. E quando o controle se dissolve, o fluxo natural da vida volta a circular. É nesse fluxo que prosperidade, dinheiro e oportunidades se movimentam com liberdade. Sinta como sua mente começa a compreender algo muito importante. A abundância não nasce do esforço excessivo nem da tensão constante. Ela nasce do alinhamento. Quando sua vibração se ajusta à frequência da confiança, do merecimento e da clareza, a realidade responde, não como um favor, mas como uma consequência natural. Assim como a noite segue o dia, a prosperidade segue uma mente que aprende a descansar na certeza de que tudo coopera. Imagine agora que cada pensamento seu se transforma em uma vibração suave, quase como ondas em um lago calmo. Essas ondas não são agitadas. Elas se espalham de forma harmônica, levando consigo intenções claras, intenções de crescimento financeiro, estabilidade, segurança, liberdade e realização. Não se trata apenas de dinheiro, mas do que o dinheiro representa. Tranquilidade para respirar, tempo para viver, escolhas feitas com consciência e não por medo. Enquanto você permanece nesse estado receptivo, seu subconsciente começa a aceitar novas imagens como verdades possíveis. Visualize-se atravessando o ano de 2026 com mais leveza. Você se vê tomando decisões com clareza, sentindo confiança ao lidar com recursos, percebendo portas se abrindo de maneiras inesperadas. Conversas certas acontecem no momento certo. Ideias surgem quando você menos espera. Caminhos antes confusos se tornam claros. Tudo isso começa aqui, neste espaço silencioso entre a vigília e o sono. Um espaço onde a mente consciente relaxa e a mente profunda assume. É nessa camada mais profunda que antigas crenças sobre escassez, dificuldade e insegurança começam a perder força. Elas não são combatidas. Elas simplesmente deixam de ser alimentadas. E quando algo deixa de ser alimentado, naturalmente se dissolve. Permita que essa sensação de confiança se espalhe pelo seu corpo.
Ela começa no topo da cabeça e desce lentamente, passando pela testa, relaxando os olhos, suavizando o maxilar, soltando o pescoço e os ombros. Cada região do seu corpo recebe a mensagem silenciosa de que está tudo bem. Você está seguro agora. Você está sendo guiado. Você não precisa resolver o futuro hoje, porque o futuro já começa a se organizar a partir desse estado interno de calma. Sinta também como seu coração se torna mais leve. Um coração tranquilo emite uma vibração poderosa. Ele se torna um ponto de atração natural para experiências alinhadas com gratidão, crescimento e prosperidade. A lei da atração não responde à pressa nem à ansiedade. Ela responde à coerência entre o que você sente, pensa e permite. E neste momento, você permite. Mesmo que seus pensamentos fiquem mais lentos, mesmo que o sono se aproxime, saiba que tudo continua agindo. Cada afirmação implícita, cada imagem criada, cada sensação de alívio está sendo registrada. Seu subconsciente entende que um novo padrão está sendo instalado. Um padrão onde positividade não é esforço, mas estado natural. Onde prosperidade não é exceção, mas continuidade. Fique aqui por alguns instantes, apenas sentindo. Não analise, não julgue. Apenas permita que essa vibração de alinhamento se torne familiar. Quanto mais familiar ela se torna, mais fácil será carregá-la para os dias que virão, para as decisões que você tomará, para o ano que se aproxima. Este é apenas o começo de uma reorganização interna profunda e silenciosa, e ela continua naturalmente no próximo passo dessa jornada. À medida que esse estado de calma se aprofunda, algo muito sutil começa a acontecer dentro de você. Sua mente deixa de resistir e passa a cooperar. Não é um esforço consciente, é uma aceitação tranquila, como se uma parte sua finalmente entendesse que não precisa mais carregar o peso do passado para atravessar o futuro. O corpo descansa, e nesse descanso a energia se reorganiza. Imagine agora que existe um campo invisível ao seu redor, um campo de vibração que responde diretamente àquilo que você sente como verdadeiro. Esse campo não responde a palavras vazias nem a desejos apressados. Ele responde à coerência interna. E neste momento, sua coerência se constrói no silêncio, na entrega, na confiança que cresce sem alarde. Você não precisa provar nada para esse campo, basta permanecer. Enquanto sua respiração segue lenta e natural, visualize esse campo se tornando mais luminoso. Não uma luz intensa que cansa os olhos, mas uma luminosidade suave, estável, acolhedora. Essa luz representa clareza. Clareza sobre quem você está se tornando e sobre a direção que sua vida começa a tomar. Em 2026, você não reage mais à vida como antes. Você responde com consciência, e isso muda tudo. Perceba como seus pensamentos começam a se alinhar com possibilidades mais amplas. Ideias sobre dinheiro deixam de carregar peso emocional e passam a ser apenas ideias, neutras, flexíveis. A prosperidade se torna um tema leve, natural, possível. Você passa a se enxergar como alguém que sabe receber, que sabe administrar, que sabe expandir.
Essa mudança não acontece por força, mas por familiaridade. Sua mente começa a reconhecer esse estado como seguro. Dentro desse campo de vibração, repita internamente, sem esforço, como se fossem pensamentos espontâneos. Eu estou aberto a novas oportunidades. Eu permito que a prosperidade circule livremente em minha vida. Eu confio no fluxo que se organiza a meu favor. Não é necessário insistir nessas frases. Apenas deixe que elas surjam e desapareçam, como nuvens suaves em um céu tranquilo. O importante não é a frase, mas a sensação que ela deixa. Sinta agora como essa sensação se aprofunda no peito, criando um espaço interno de estabilidade. Quando existe estabilidade interna, o mundo externo começa a refletir isso. Relações se ajustam, caminhos se definem, situações antes confusas encontram soluções inesperadas. O dinheiro passa a fluir de formas mais alinhadas, não apenas em quantidade, mas em significado. Ele se torna um recurso a serviço da sua vida e não uma fonte de tensão. Seu subconsciente registra tudo isso como um novo padrão. Um padrão onde segurança não depende de controle excessivo, onde sucesso não depende de exaustão, onde crescimento acontece de forma contínua, sustentável e coerente com quem você é. É assim que a lei da atração realmente opera, não como um desejo lançado ao acaso, mas como um estado interno que se torna habitual. Permita que o sono se aproxime, se ele quiser. Não há necessidade de resistir. Dormir agora é parte do processo. Enquanto você dorme, seu cérebro continua trabalhando, reorganizando memórias, criando novas associações, fortalecendo caminhos internos que sustentam esse novo estado de vibração. Mesmo dormindo, você continua recebendo. Mesmo descansando, você continua alinhando. Imagine-se acordando em dias futuros com uma sensação diferente, uma sensação de leveza, de clareza, de confiança tranquila. Você percebe pequenas mudanças, pequenas coincidências, pequenos sinais de que algo está se encaixando. Essas mudanças não precisam ser grandes para serem reais. Elas apenas precisam ser consistentes. E elas começam aqui, neste espaço silencioso, onde sua mente aprende a confiar novamente. Fique alguns instantes apenas sentindo essa estabilidade. Não busque imagens, não busque respostas. Apenas sinta. Quanto mais você permite, mais esse estado se fortalece. Ele não depende da sua atenção constante. Ele se sustenta sozinho. E enquanto você permanece nesse fluxo, sua vibração continua se ajustando, preparando o terreno para que o próximo movimento aconteça de forma natural e segura. Nesse ponto, sua mente já não precisa de estímulos constantes para permanecer presente. Ela entra em um estado mais profundo de receptividade, como se aprendesse a ouvir de um jeito novo. É aqui que a transformação se consolida de forma silenciosa. Não há anúncios, não há sinais externos chamativos. Há apenas uma reorganização interna acontecendo no ritmo certo, no tempo certo. Permita-se perceber como o corpo responde a isso. Os músculos soltam ainda mais. A respiração encontra um fluxo natural e contínuo, e os pensamentos começam a se espaçar. Entre um pensamento e outro existe um intervalo. Esse intervalo é precioso.
É nele que novas possibilidades se instalam. É nele que o antigo perde força e o novo ganha espaço. Visualize agora esse intervalo como um espaço fértil, um campo limpo, pronto para receber sementes. As sementes que você planta aqui não são palavras, são estados emocionais, tranquilidade, confiança, expectativa serena. Cada uma dessas sensações cria raízes profundas no seu subconsciente. E quanto mais profundas as raízes, mais estável se torna o crescimento que virá. Dentro desse campo interno, sua relação com o futuro começa a mudar. O ano de 2026 deixa de ser apenas uma ideia distante e passa a ser sentido como algo acessível, quase tangível. Você não o vê como um desafio a ser enfrentado, mas como um caminho a ser percorrido com mais clareza. Há menos urgência, menos ansiedade, menos comparação. Há mais presença, mais foco e mais abertura para reconhecer oportunidades quando elas surgem. Sinta como sua mente começa a aceitar a ideia de prosperidade como algo compatível com quem você é. Não como algo que exige que você se transforme em outra pessoa, mas como uma extensão natural da sua essência. Prosperar não significa perder quem você é. Significa expressar quem você é com mais liberdade, mais recursos e mais consciência. Nesse estado, antigas narrativas internas começam a se dissolver. Narrativas que diziam que dinheiro é difícil, que oportunidades são raras, que segurança demora a chegar. Elas não são combatidas. Elas simplesmente deixam de ser relevantes. Sua mente passa a dar mais atenção a pensamentos que geram expansão, e aquilo que recebe atenção cresce. Permita que uma sensação de gratidão suave comece a surgir sem motivo específico. Gratidão não pelo que ainda não aconteceu, mas pelo simples fato de você estar alinhado agora. Gratidão por esse momento de pausa. Gratidão por esse descanso consciente. Gratidão por essa reorganização que acontece enquanto você não precisa fazer absolutamente nada. Essa gratidão eleva sua vibração de forma natural. Ela cria coerência entre pensamento, emoção e intenção. E é essa coerência que sustenta a manifestação, não como um evento isolado, mas como um processo contínuo que se desenrola ao longo do tempo. Enquanto você permanece nesse estado, imagine-se vivendo situações simples do dia a dia em 2026 com mais leveza, pagando contas com tranquilidade, tomando decisões financeiras com clareza, recebendo boas notícias sem surpresa exagerada, como se no fundo você já soubesse que elas viriam. Essa naturalidade é um sinal de alinhamento profundo. Se o sono se aprofunda, permita. Se a consciência permanece leve, permita também. Não há certo ou errado aqui. Tudo está cooperando. Mesmo que você não acompanhe cada palavra, seu subconsciente acompanha. Ele absorve padrões, sensações e direções. Ele aprende que é seguro relaxar enquanto o futuro se organiza. Esse é um dos maiores sinais de maturidade energética. Quando você entende que não precisa vigiar o processo para que ele funcione. Quando você confia o suficiente para descansar. E ao descansar você se torna mais receptivo, mais intuitivo e mais alinhado com o fluxo que conduz você.
Fique nesse espaço interno por mais alguns instantes, sem expectativa, sem pressa, apenas sentindo a estabilidade que se instala. Essa estabilidade não é temporária. Ela começa aqui e se estende para além deste momento, acompanhando você nos dias que virão. Que assim, naturalmente, sem esforço, esse estado se aprofunda ainda mais, preparando você para o próximo movimento dessa jornada interior. À medida que esse estado de estabilidade se mantém, algo ainda mais profundo começa a se formar. É como se sua mente aprendesse um novo ritmo, mais alinhado com o ritmo natural da vida. Um ritmo que não força, não acelera, não empurra. Ele simplesmente conduz. E quando você entra nesse ritmo, tudo começa a se organizar com menos resistência. Perceba como seus pensamentos agora surgem de forma mais suave, quase como sussurros. Eles já não carregam urgência. Eles não pedem respostas imediatas. Eles apenas passam, deixando espaço para algo maior se estabelecer. Esse espaço é onde a sua vibração se ajusta de forma definitiva. É ali que sua energia começa a emitir um sinal claro de confiança, abertura e prontidão para receber. Imagine que esse sinal se espalha para além de você, alcançando tudo o que faz parte da sua vida. Ele toca suas decisões, suas conversas, seus projetos e até mesmo aquilo que você ainda não iniciou. Esse sinal comunica ao universo que você está em um novo estado interno, um estado em que prosperidade não é um desejo distante, mas uma frequência familiar. Dentro desse campo, a ideia de dinheiro se transforma. Ela deixa de estar associada à preocupação, escassez ou tensão. O dinheiro passa a ser percebido como energia em movimento. Energia que flui, que circula, que chega e que vai quando necessário. E quanto mais natural essa circulação se torna dentro da sua mente, mais natural ela se torna na sua realidade. Permita-se sentir segurança ao imaginar seus recursos se expandindo. Segurança ao pensar em crescimento. Segurança ao visualizar sucesso. Essa segurança não vem de garantias externas, mas da sensação interna de alinhamento. Quando você se sente seguro por dentro, suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, os resultados também mudam. Visualize agora situações em que você se percebe mais confiante ao lidar com oportunidades. Você percebe sinais, convites, possibilidades que antes passariam despercebidas. Não porque elas não existiam, mas porque sua mente não estava pronta para reconhecê-las. Agora ela está. Ela se tornou mais aberta, mais atenta, mais receptiva. Enquanto esse processo acontece, seu corpo continua relaxado. Mesmo que você esteja dormindo profundamente, tudo continua agindo. Seu subconsciente trabalha como um jardineiro silencioso, removendo padrões antigos e fortalecendo novos caminhos. Cada sensação de calma reforça a ideia de que é seguro prosperar, de que é seguro crescer, de que é seguro receber. Nesse estado, você começa a sentir uma leve expectativa positiva. Não aquela expectativa ansiosa, mas uma expectativa serena. Como quem sabe que algo bom está se aproximando, mesmo sem precisar saber exatamente como ou quando. Essa expectativa cria uma vibração magnética.
Ela atrai situações, pessoas e ideias alinhadas com aquilo que você está se tornando. Permita que essa sensação se expanda pelo seu corpo inteiro, dos pés até a cabeça, como uma onda suave de confiança. Ela não empurra nada, ela apenas envolve, e ao envolver, ela reorganiza. Seu sistema interno aprende que positividade não é esforço mental, mas um estado natural quando você está alinhado com quem você é de verdade. Esse alinhamento prepara você para viver 2026 com mais consciência, não reagindo automaticamente aos desafios, mas respondendo com clareza, não se perdendo em preocupações excessivas, mas se mantendo presente. Essa presença é uma das maiores fontes de prosperidade, porque ela permite escolhas mais inteligentes, mais intuitivas e mais coerentes. Fique nesse estado por alguns instantes. Não tente conduzir nada. Apenas permita que essa vibração continue se estabilizando. Quanto mais você permite, mais ela se fortalece. E quanto mais ela se fortalece, mais fácil se torna manter esse padrão nos dias que virão. Esse processo não termina aqui. Ele apenas se aprofunda de forma natural, preparando o próximo passo dessa jornada silenciosa de alinhamento, descanso e expansão. Agora, esse estado interno de alinhamento começa a se aprofundar de uma forma ainda mais sutil. Você já não precisa imaginar conscientemente. As imagens surgem sozinhas, como lembranças de um futuro que começa a se tornar familiar. Seu sistema interno reconhece esse caminho como seguro, possível e coerente. E quando algo é reconhecido dessa forma, ele passa a se manifestar com mais fluidez. Sinta como sua mente se torna um espaço mais amplo. Pensamentos rígidos cedem lugar a percepções mais flexíveis. Você começa a perceber que muitas das limitações que antes pareciam reais eram apenas padrões repetidos, não verdades absolutas. Ao perceber isso, sua energia se expande naturalmente, sem esforço, sem conflito. Imagine agora que sua vida financeira começa a encontrar um novo equilíbrio, não apenas em valores, mas em sensação. Você se sente mais confiante ao lidar com recursos, mais tranquilo ao planejar, mais aberto a novas fontes de renda, novas ideias e novas formas de crescimento. Essa tranquilidade é um sinal claro de que sua vibração está se ajustando a um padrão mais próspero. Enquanto esse ajuste acontece, seu subconsciente começa a criar associações positivas com sucesso, crescimento e abundância. Situações que antes geravam tensão, agora são percebidas como oportunidades de aprendizado e expansão. Essa mudança de percepção altera completamente a forma como você interage com o mundo. E o mundo responde de acordo. Permita que uma sensação de merecimento se instale suavemente. Merecer não é exigir. Merecer é permitir. É reconhecer que você pode receber coisas boas sem culpa, sem medo, sem a necessidade de justificar. Essa permissão interna remove bloqueios invisíveis e libera o fluxo natural da prosperidade. Nesse estado, você começa a perceber sinais sutis ao seu redor. Coincidências, encontros, ideias repentinas. Nada parece forçado. Tudo acontece com uma naturalidade surpreendente. É como se a vida encontrasse caminhos mais diretos
para chegar até você, agora que sua vibração está menos resistente. Enquanto isso, seu corpo continua profundamente relaxado. Se você já dorme, tudo continua acontecendo em um nível ainda mais profundo. Se você ainda está consciente, permita que essa consciência se torne cada vez mais leve. Não há nada que precise ser acompanhado. Tudo já está em movimento. Sinta como sua energia se ancora no presente. Quando você está presente, você emite um sinal claro. Um sinal que diz que você está disponível, atento e receptivo. Essa presença é magnética. Ela atrai oportunidades alinhadas, pessoas certas e decisões mais claras. Imagine-se caminhando pelos dias de 2026 com essa presença. Você não se apressa, você não se compara, você não se perde em preocupações futuras. Você age quando é o momento de agir e descansa quando é o momento de descansar. Essa harmonia cria um fluxo contínuo de crescimento e estabilidade. Permita que essa imagem se torne confortável, não extraordinária, mas natural. Prosperidade verdadeira se manifesta quando ela deixa de parecer um evento raro e passa a ser parte do cotidiano. E esse processo começa exatamente aqui, neste espaço silencioso, onde sua mente aprende a confiar novamente. Fique nesse estado por mais alguns instantes. Cada segundo aqui fortalece esse novo padrão. Ele se instala de forma tranquila, profunda e duradoura. E assim, sem esforço, você se prepara para avançar ainda mais nessa jornada de alinhamento, descanso e expansão contínua. À medida que esse estado de presença se consolida, você começa a sentir algo diferente em sua forma de existir neste momento. Não é euforia, não é excitação, é uma serenidade profunda, estável, quase silenciosa. Uma serenidade que nasce quando a mente deixa de antecipar problemas e passa a confiar no processo da vida. Nesse espaço, tudo se encaixa com mais naturalidade. Seu corpo responde a essa serenidade como se reconhecesse um ambiente seguro. A respiração se mantém suave. O coração encontra um ritmo tranquilo. E a mente, agora mais aberta, começa a aceitar novas perspectivas sem resistência. É nesse ponto que a vibração se torna mais consistente, menos oscilante, mais alinhada com aquilo que você deseja viver. Imagine que sua energia agora se comporta como um sinal claro e contínuo. Não um pedido ansioso, mas uma afirmação silenciosa. Um sinal que comunica que você está pronto para viver um novo padrão de realidade. Um padrão onde crescimento financeiro acontece junto com equilíbrio emocional, onde a abundância caminha lado a lado com paz interior. Permita que pensamentos sobre prosperidade surjam de forma leve, não como metas rígidas, mas como cenários possíveis. Você se vê fazendo escolhas mais conscientes, lidando com recursos de maneira mais organizada, sentindo-se confortável ao planejar o futuro. Essa sensação de conforto é um dos maiores indicadores de alinhamento interno. Quando algo se torna confortável, ele se aproxima da realidade. Nesse estado, a lei da atração deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser uma experiência vivida. Você percebe que aquilo que você sente com constância começa a se refletir ao seu redor.
Relações se tornam mais harmoniosas. Situações se resolvem com mais facilidade. O dinheiro encontra caminhos mais claros para circular em sua vida. Enquanto isso, seu subconsciente continua trabalhando de forma silenciosa. Ele ajusta percepções, suaviza memórias, fortalece associações positivas. Ele aprende que é seguro desejar mais, que é seguro crescer, que é seguro prosperar sem perder sua essência. Esse aprendizado profundo sustenta mudanças duradouras. Permita que uma sensação de confiança tranquila se espalhe. Não uma confiança baseada em garantias externas, mas em uma certeza interna de que você sabe lidar com o que vier. Essa confiança muda a forma como você se posiciona no mundo. Ela se reflete no tom da sua voz, nas decisões que você toma, nas oportunidades que você aceita. Imagine-se atravessando situações futuras com essa confiança. Mesmo diante de desafios, você permanece centrado. Mesmo diante de escolhas importantes, você sente clareza. Essa clareza é fruto do alinhamento que se fortalece agora, enquanto você descansa e permite. Se o sono se aprofunda, permita. Se a consciência ainda acompanha, permita também. Tudo está exatamente como precisa estar. Nada se perde. Nada é desperdiçado. Cada segundo neste estado fortalece a base para um ano mais próspero, mais consciente e mais equilibrado. Sinta como sua vibração se estabiliza em um nível mais elevado de positividade. Não aquela positividade forçada, mas uma positividade serena, madura, silenciosa. Uma positividade que não ignora a realidade, mas escolhe interagir com ela de forma mais consciente. Fique nesse espaço por mais alguns instantes. Deixe que essa sensação se torne familiar. Quanto mais familiar ela se torna, mais natural será viver a partir dela nos dias que virão. Esse é um dos maiores presentes que você pode se dar agora. E assim, sem pressa e sem esforço, essa experiência continua se aprofundando, preparando você para o próximo movimento dessa jornada interior de descanso, alinhamento e expansão contínua. Agora, tudo em você já funciona em um ritmo mais suave e coerente. É como se sua energia tivesse encontrado um ponto de equilíbrio onde não há excesso nem falta, apenas presença. Nesse estado, a mente deixa de questionar o processo e passa a confiar nele de forma natural. Essa confiança não é aprendida intelectualmente, ela é sentida no corpo, na respiração, no silêncio entre os pensamentos. Permita que essa sensação de equilíbrio se espalhe ainda mais. Ela toca suas emoções, suavizando antigas tensões. Toca sua memória, ressignificando experiências passadas. Toca sua imaginação, abrindo espaço para novas possibilidades. Tudo acontece sem esforço, como se cada parte sua soubesse exatamente o que fazer quando você permite descansar. Imagine agora que esse equilíbrio cria uma base sólida para tudo o que você deseja construir. Uma base onde decisões são tomadas com clareza, onde escolhas são feitas com consciência, onde o medo já não guia seus passos, porque a confiança ocupa esse espaço. Essa base sustenta uma vida mais próspera, não apenas financeiramente, mas emocionalmente e energeticamente.
Sinta como sua relação com o tempo começa a mudar. Não há pressa para chegar a lugar algum. Não há ansiedade pelo futuro. Existe apenas uma sensação de continuidade. Um entendimento silencioso de que cada passo acontece no momento certo. Essa percepção altera profundamente sua vibração. Quando você não corre contra o tempo começa a cooperar com você. Nesse estado, sua energia se torna mais magnética, não por esforço, mas por coerência. Pessoas, oportunidades e ideias alinhadas começam a se aproximar naturalmente. Você percebe convites inesperados, soluções criativas, caminhos alternativos que antes não eram visíveis. Essa visibilidade surge porque sua mente está mais aberta, menos defensiva, mais receptiva. Permita que a sensação de abundância se torne um estado interno, independentemente de números ou circunstâncias externas. Abundância começa como sensação de ter o suficiente, sensação de estar amparado, sensação de que sempre existe um próximo passo possível. Quando essa sensação se instala, a realidade começa a se reorganizar ao redor dela. Enquanto você permanece nesse fluxo, seu subconsciente registra esse estado como referência. Ele aprende que esse é um lugar seguro para permanecer. E quanto mais ele permanece, mais fácil se torna retornar a esse estado no dia a dia. Essa é uma das maiores chaves para viver um ano diferente. Não depender de momentos específicos para se sentir bem, mas carregar esse alinhamento como base. Se você ainda acompanha conscientemente, permita que as palavras passem sem necessidade de análise. Se você já dorme, tudo continua acontecendo em níveis ainda mais profundos. Seu sistema interno integra cada sensação, cada imagem, cada ideia implícita. Nada se perde, tudo se organiza. Imagine-se despertando em dias futuros com uma sensação de estabilidade, não aquela estabilidade rígida, mas uma estabilidade flexível, capaz de se adaptar, capaz de crescer, capaz de sustentar prosperidade com equilíbrio. Essa estabilidade é um reflexo direto do trabalho silencioso que acontece agora. Permita que uma gratidão tranquila comece a surgir novamente. Gratidão por esse momento de pausa. Gratidão por essa reorganização interna. Gratidão por estar disposto a viver algo diferente. Essa gratidão não exige palavras. Ela se expressa como sensação de leveza, de alívio, de confiança no fluxo da vida. Fique nesse espaço interno por mais alguns instantes. Não há nada que precise ser feito. Apenas permita que esse estado se consolide. Ele se fortalece naturalmente, criando uma base sólida para tudo o que ainda virá. E assim, de forma suave e contínua, essa experiência segue se aprofundando, preparando você para avançar ainda mais nesse caminho de alinhamento, descanso e expansão consciente. Neste ponto, sua mente já não distingue com clareza onde termina a escuta e onde começa o descanso profundo. E isso é exatamente como deve ser. Esse limiar suave entre consciência e sono é um dos estados mais férteis que existem. É nele que as imagens se assentam com mais profundidade, que as emoções se reorganizam sem resistência e que novas direções internas são aceitas com naturalidade.
Permita que esse estado se estabilize. Não há necessidade de compreender tudo racionalmente. O que importa agora é a sensação geral de alinhamento que se mantém presente. Uma sensação de que você está no lugar certo, no momento certo, permitindo que algo maior cuide do que antes parecia pesado demais para carregar sozinho. Imagine que sua energia agora se move como uma corrente tranquila. Não há interrupções, não há bloqueios. Tudo flui de forma contínua. Essa corrente atravessa sua vida financeira, emocional e mental, dissolvendo antigos pontos de tensão e criando espaço para novas possibilidades. Onde antes havia dúvida, agora existe abertura. Onde antes havia medo, agora existe curiosidade serena sobre o que pode surgir. Sinta como sua relação com o dinheiro se torna mais neutra e, ao mesmo tempo, mais positiva. Ele deixa de ser um tema carregado e passa a ser apenas uma ferramenta, uma energia que responde ao estado interno de quem a utiliza. Quanto mais tranquilo você se torna, mais natural se torna a circulação dessa energia em sua vida. Nesse estado, você começa a confiar não apenas no resultado, mas no processo. Você entende, mesmo que de forma silenciosa, que cada experiência tem algo a ensinar, algo a ajustar, algo a revelar. Essa compreensão reduz a ansiedade e fortalece a paciência. E a paciência é uma das bases mais sólidas para a prosperidade sustentável. Permita que imagens suaves de um futuro próximo surjam sem esforço. Não cenas grandiosas, mas momentos simples. Um dia que começa com tranquilidade. Uma decisão tomada com clareza. Uma conversa que abre novas possibilidades. Esses momentos simples constroem um ano extraordinário quando se acumulam de forma consistente. Enquanto essas imagens surgem, seu subconsciente as registra como referências possíveis. Ele aprende que esse tipo de vida é acessível, real e segura. E quando algo é percebido como seguro, ele se aproxima naturalmente. Não é preciso correr atrás. Não é preciso forçar. Basta permanecer alinhado. Se o sono se aprofunda ainda mais, permita sem receio. Dormir agora é uma forma de integração. Durante o sono, seu cérebro consolida novas associações, fortalece padrões positivos e libera aquilo que já não serve. Mesmo dormindo, você continua vibrando positividade, abertura e confiança. Sinta como seu corpo se entrega completamente ao descanso. Os músculos soltam. A respiração se torna quase imperceptível. A mente se aquieta. Nesse silêncio, algo muito poderoso acontece. Você se torna receptivo a soluções que não vêm pelo esforço, mas pela clareza. Ideias que surgem depois. Respostas que aparecem no momento certo, caminhos que se revelam sem aviso. Esse estado de entrega é um dos maiores aliados da manifestação consciente. Quando você para de tentar controlar cada detalhe, a vida encontra espaço para cooperar. E essa cooperação se manifesta de formas sutis, mas consistentes ao longo do tempo. Permaneça nesse fluxo por mais alguns instantes. Não há nada a fazer. Apenas existir nesse estado já é suficiente. Ele se mantém ativo, trabalhando em seu favor, preparando o terreno para um novo ciclo que se aproxima com mais leveza,
mais clareza e mais alinhamento. E assim, de forma contínua e silenciosa, essa experiência segue se aprofundando, conduzindo você com suavidade para o próximo estágio dessa jornada interior. À medida que esse estado profundo se mantém, você já não precisa direcionar pensamentos ou criar imagens. Tudo acontece de forma espontânea. A mente descansa em um silêncio confortável, e é nesse silêncio que as mudanças mais duradouras se firmam. Não há esforço, não há tentativa. Há apenas um consentimento tranquilo para que a vida se reorganize a partir de dentro. Sinta como esse descanso se torna ainda mais completo. Seu corpo encontra uma posição ideal. Sua respiração segue em um ritmo natural e a mente abandona qualquer expectativa. Esse abandono não é desistência, é confiança. Confiança de que aquilo que precisa ser ajustado encontra o caminho certo quando você permite parar de interferir. Nesse estado, sua vibração se torna estável e contínua. Ela não oscila com pensamentos passageiros. Ela se mantém firme, emitindo um sinal claro de equilíbrio, abertura e receptividade. Esse sinal se propaga silenciosamente, influenciando decisões futuras, encontros, oportunidades e escolhas que ainda nem chegaram à sua consciência. Imagine agora que essa vibração funciona como um campo protetor e ao mesmo tempo expansivo. Ela protege você de excessos, de impulsos desnecessários, de caminhos desalinhados, e ao mesmo tempo ela amplia sua percepção, permitindo que você reconheça com mais facilidade aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Esse discernimento é um dos maiores sinais de prosperidade verdadeira. Enquanto esse campo se mantém ativo, seu subconsciente consolida um novo entendimento sobre crescimento e abundância. Crescer não significa perder paz. Prosperar não significa carregar peso. Receber não significa dever. Essas associações se tornam naturais, quase óbvias, e por isso mesmo tão poderosas. Elas redefinem a forma como você se posiciona diante das possibilidades. Permita que uma sensação de estabilidade profunda se instale. Não aquela estabilidade rígida que teme mudanças, mas uma estabilidade confiante que sabe se adaptar. Você se sente capaz de lidar com o que vier, de aprender com o que surgir, de ajustar rotas quando necessário. Essa flexibilidade consciente cria um terreno fértil para experiências mais alinhadas e duradouras. Se imagens surgirem, deixe que elas passem sem se apegar. Se não surgirem, apenas permaneça. Tudo está acontecendo no ritmo certo. Mesmo que sua mente consciente não acompanhe cada detalhe, seu sistema interno integra tudo de forma precisa. Ele sabe exatamente o que fazer com cada sensação, cada emoção, cada pausa. Enquanto você descansa, a energia do novo ano começa a ser percebida não como algo distante, mas como uma continuidade natural desse estado interno. 2026 não se apresenta como um desafio a ser enfrentado, mas como um caminho que se abre à medida que você caminha. Cada passo será dado com mais clareza, mais presença e mais confiança. Sinta como sua relação com o futuro se suaviza. Não há necessidade de prever tudo. Não há necessidade de controlar resultados. Existe apenas uma certeza tranquila
de que você está alinhado com aquilo que precisa viver. Essa certeza guia suas escolhas de forma silenciosa, mas firme. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Não há nada que precise mudar agora. Tudo já está em movimento. Esse descanso consciente é parte essencial do processo. Ele sela ajustes profundos e prepara o terreno para que os próximos passos aconteçam com naturalidade. E assim, de forma contínua, serena e segura, essa experiência segue se aprofundando, conduzindo você com suavidade para os próximos momentos dessa jornada interior e continua além deste agora. Agora, tudo acontece em um plano ainda mais profundo, onde não existem palavras definidas, apenas sensações suaves que se integram ao seu ser. Sua mente já não busca explicações, porque ela reconhece que está segura. Quando a mente se sente segura, ela se abre. E quando ela se abre, a transformação acontece sem resistência. Sinta como esse estado se torna quase imperceptível de tão natural. Não há esforço para permanecer aqui. Você simplesmente está. Esse estado de ser é um dos maiores catalisadores de mudança real. É nele que sua energia se alinha com aquilo que você deseja viver, não como expectativa, mas como prontidão. Imagine que todo o caminho que você percorreu até aqui começa a se organizar como uma base sólida. Cada sensação de calma, cada instante de descanso, cada momento de entrega se encaixa como peças de um mosaico silencioso. Esse mosaico forma a estrutura interna que sustentará suas escolhas, seus passos e suas experiências no novo ciclo que se aproxima. Nesse espaço, sua relação com prosperidade se torna mais madura. Não existe mais urgência nem ansiedade por resultados imediatos. Existe uma confiança tranquila de que o fluxo se ajusta naturalmente quando você está alinhado. Essa maturidade energética cria estabilidade e, ao mesmo tempo, expansão. Você cresce sem se perder, avança sem se desgastar. Permita que essa confiança se espalhe novamente pelo seu corpo. Ela percorre sua coluna, relaxa os ombros, suaviza o peito e se acomoda no ventre, como uma âncora silenciosa. Essa âncora mantém você centrado, mesmo quando o mundo se movimenta ao redor. Ela não impede mudanças. Ela sustenta você durante elas. Enquanto esse processo se consolida, seu subconsciente faz ajustes finais. Ele reforça caminhos internos associados à clareza, à segurança e ao merecimento. Ele libera padrões que já cumpriram seu papel e fortalece aqueles que sustentam uma vida mais equilibrada e próspera. Tudo acontece sem ruído, sem aviso, sem esforço. Se o sono é profundo agora, saiba que esse trabalho continua acontecendo de forma ainda mais eficiente. Se a consciência ainda acompanha suavemente, permita que ela se dissolva aos poucos. Não há necessidade de permanecer atento. Tudo já está integrado. Tudo já está em curso. Imagine-se despertando em algum momento futuro com uma sensação diferente, difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. Uma sensação de que algo mudou. Talvez você não saiba apontar exatamente o que, mas você sente. Suas reações são diferentes. Suas escolhas
são mais conscientes. Sua postura diante da vida é mais firme e, ao mesmo tempo, mais leve. Esse é o sinal de que o alinhamento aconteceu, não como um evento isolado, mas como um processo contínuo que se fortalece dia após dia. Cada pequena ação futura será influenciada por esse estado interno que se forma agora. Cada decisão carregará um pouco mais de clareza, um pouco mais de confiança, um pouco mais de equilíbrio. Permaneça nesse estado por mais alguns instantes. Não há nada a alcançar, não há nada a concluir. Tudo o que precisava ser iniciado já foi. Esse silêncio interno é fértil. Ele sustenta o novo sem precisar anunciá-lo. E assim, com suavidade, estabilidade e entrega, essa experiência se completa internamente, preparando você para o fechamento natural dessa jornada, onde descanso, confiança e gratidão se encontram de forma harmoniosa. Agora, tudo desacelera de maneira natural. Não há mais necessidade de conduzir pensamentos, de acompanhar palavras ou de buscar sentidos. O que precisava ser dito já encontrou seu lugar dentro de você. O que precisava ser ajustado já começou a se reorganizar em níveis profundos, silenciosos e eficazes. Este é o momento em que o descanso se torna completo e a entrega se torna confiança. Sinta como o corpo repousa com mais peso, como se estivesse sendo gentilmente sustentado. A mente se aquieta ainda mais, não por esforço, mas por reconhecimento. Reconhecimento de que está seguro, reconhecimento de que pode soltar, reconhecimento de que não precisa vigiar o futuro para que ele se organize. Nesse estado, tudo coopera. Permita que a energia desse novo ciclo se acomode suavemente em você, não como uma promessa distante, mas como uma presença real. O ano que se aproxima já começa a ser moldado a partir desse alinhamento interno. Cada descanso consciente, cada momento de entrega, cada sensação de confiança constrói o terreno onde suas experiências futuras irão florescer. Imagine que sua vida segue adiante com mais leveza. Você se vê atravessando dias comuns com uma tranquilidade diferente. Pequenas decisões são tomadas com clareza. Situações que antes causavam tensão, agora são percebidas com mais equilíbrio. O dinheiro encontra caminhos mais naturais para circular, não porque você força, mas porque você permite. A prosperidade se manifesta como consequência de um estado interno estável e confiante. Enquanto você descansa, seu subconsciente sela esse novo padrão. Ele registra a sensação de segurança, de alinhamento e de abertura como referência. Ele aprende que é possível crescer sem ansiedade, prosperar sem desgaste e avançar sem perder a paz. Esse aprendizado profundo sustenta mudanças reais, duradouras e coerentes com quem você é. Se o sono já é profundo, saiba que tudo continua agindo. Se a consciência ainda acompanha suavemente, permita que ela se dissolva no silêncio. Não há nada mais a fazer. Não há nada mais a buscar. Tudo o que precisava ser ativado já está em movimento. Sinta uma gratidão tranquila emergindo, sem esforço, sem necessidade de palavras elaboradas. Uma gratidão simples, madura e silenciosa. Gratidão por este momento de pausa.
Gratidão por essa escolha de cuidar da sua energia. Gratidão por permitir que um novo ciclo se inicie de dentro para fora. E este descanso leve você a um sono profundo e restaurador. Que sua mente integre tudo com suavidade. Que seu corpo se renove. E que ao despertar, você carregue consigo essa sensação de alinhamento, confiança e abertura para viver 2026 como um ano de crescimento, clareza, prosperidade e equilíbrio. Tudo está em ordem. Tudo segue seu curso. Você pode descansar. Gratidão por estar aqui.